Olá, crianças! Agora vamos para a nossa aula de História, tá? Hoje teremos Ciências, História e Geografia. Então, prestem bastante atenção na nossa aula de História, que iniciaremos agora. Vamos lá? Então, hoje, na nossa aula de História, iniciaremos a nossa unidade 9, que é sobre a História dos Direitos Humanos, que está nas páginas 66 até a 75. Vamos lá? Então, o que são os direitos humanos e por que foram criados? Então, os direitos humanos são garantidos por lei a toda pessoa, independente de etnia, origem, cultura, idade, nacionalidade, grupo social, religião e etc. Alguns deles são o direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, ao trabalho, entre muitos outros direitos. A Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu de 1939 até 1945, deixou muitas vítimas, entre mortos, feridos e órfãos, além de cidades inteiras destruídas. Por conta disso, 50 países, incluindo o Brasil, se reuniram para fazer um acordo entre as várias nacionalidades para evitar que o mundo vivesse novamente um conflito assim. Então, em 26 de junho de 1945, houve uma conferência em São Francisco e foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU serve para trabalhar pela paz, pelo desenvolvimento mundial e pelos direitos humanos, com a assinatura da Carta das Nações Unidas. Por isso foi criado os direitos humanos, que são direitos garantidos a todas as pessoas, independente de qualquer coisa, tá? Em 1948, a ONU estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos por meio de uma declaração chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ao todo, esse movimento possui 30 artigos. Nós vamos ver alguns agora. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Ninguém deve ser mantido em escravidão ou servidão. Todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direito à sua proteção. Todos os seres humanos têm direito à liberdade de ir e vir. Todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todos os seres humanos têm direito à liberdade de opinião e expressão. Todos os seres humanos têm direito de tomar parte das decisões do seu governo. Todos os seres humanos têm direito à educação. Todos os seres humanos têm deveres com a comunidade. Todos os direitos dos seres humanos são inalienáveis e universais. Não dá para ser desvinculado e são universais, tá? Você não perde esses direitos. A liberdade e os direitos civis como direitos de todos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi inspirada em outra declaração, que chamava Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que foi elaborada na França em 1789, quando teve início uma movimentação popular na França, que foi chamada Revolução Francesa. Então, esse movimento durou 10 anos, a Revolução Francesa, e ela conseguiu derrubar um rei, gerou diversas transformações sociais e garantiu direitos civis à população francesa. Suas ideias principais eram liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias elas eram tão fortes que elas chegaram a influenciar alguns movimentos que ocorreram aqui no Brasil. Então, na França, influenciou no Brasil. Que movimentos foram esses que eles influenciaram? Influenciaram a Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789, e a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798. Essas duas a gente já viu em unidades passadas. Vocês lembram? Então tá bom. Mas por que isso aconteceu na França? Então, o que aconteceu para ter essa Revolução Francesa? Então, vamos ver. Naquela época, a sociedade francesa era organizada de uma forma que alguns grupos tinham mais privilégios do que outros que viviam para trabalhar e pagar imposto. Então, tinha um grupo que tinha vários privilégios, altos padrões de vida, enquanto tinha outro grupo que trabalhava, pagava imposto e vivia na miséria.
E aí, o que aconteceu? Então, vamos ver como a sociedade francesa estava organizada naquela época. Então, tinha o primeiro estado, que era composto pelo clero, e era formado pelo representante da igreja, como os padres e os bispos. Então, o clero tinha muitos privilégios e vivia dos impostos e das taxas cobrados da população. O primeiro estado se autoproclamava representante de Deus na terra e defendia que os reis eram escolhidos por Deus para governar. Logo, o povo nunca deveria contestá-los. Esse grupo correspondia ao principal aliado da nobreza francesa. Então, o primeiro estado tinha os padres, o clero. O segundo estado era formado pela nobreza, tinha muitos privilégios e era composto pelo rei, por sua família e outras pessoas ligadas à corte. O rei tinha poderes absolutos. Então, como o primeiro estado defendia que o rei era escolhido de Deus, então o rei tinha poder absoluto, ninguém contestava ele. Ele podia tomar decisões que ele entendesse, não prestava conta para ninguém. E aí, ele era o próprio estado, ele fazia as leis. Já os outros membros da nobreza levavam uma vida de luxo, mantida pelos impostos do restante da população. E o restante da população lá, na labuta, trabalhando para sustentar a igreja e para sustentar a nobreza. Então, aí temos a representação do clero e da nobreza, ok? O restante da população, que eram aqueles que trabalhavam, respondiam à maioria da sociedade francesa. E eles eram chamados de terceiro estado, o que era formado por artesãos, comerciantes, banqueiros, advogados, médicos, trabalhadores urbanos e camponeses. O terceiro estado tinha apenas deveres, não tinham direito nenhum. E o principal dever era gerar riqueza. Gerar riqueza como? Fazendo atividades produtivas, fazendo artesanato, produzindo alguma coisa, vendendo alguma coisa, para pagar os impostos que fariam o clero e a nobreza ficarem bem. Então, esses aí trabalhavam para pagar a mordomia dos outros. Então, não havia o direito de participar das decisões políticas, nem de questionar o rei, nem de questionar o clero. Então, tem aí a representação de uma camponesa, um artesão e um burguês. Burguês eram os comerciantes. Os privilégios da nobreza e do clero na França já eram motivos de insatisfação popular. Mas entre os anos de 1785 e 1789, uma crise econômica encareceu o custo de vida da população. Para piorar, um longo período de seca prejudicou as colheitas e causou a falta de alimentos para os mais pobres. Enquanto isso, a nobreza e o clero estavam lá no meio bom. Foi então que o povo passou a exigir mudanças e iniciou a Revolução Francesa. Então, lembrando, Revolução Francesa. Existe uma diferença quando a gente fala em história de revoltas e de revolução. Revoltas são só brigas que não resultam em nada. Mas revolução faz uma transformação na sociedade. Então, essa Revolução Francesa transformou a sociedade da França nesse período. Muitas das mudanças reivindicadas estão presentes nos princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento, com 17 artigos, são descritos os direitos essenciais de todo cidadão, como o de liberdade e igualdade, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, o direito de ser considerado inocente até que se prove a culpa, e o direito e a ideia de que o Estado não é seu governante, mas sim a população que recebe o nome de nação. Dessa forma, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um dos principais documentos elaborados que teve como base os princípios de liberdade e igualdade das pessoas perante a lei e ainda hoje é a expressão para as principais democracias do mundo. Então, essa aí é a representação dos direitos do homem e do cidadão de 1789, produto da Revolução Francesa. As ideias de liberdade chegam às colônias francesas nas Américas. Então, como que chegou a isso?
Estava acontecendo todo esse movimento lá na Europa, na França, e essas ideias vieram para as colônias americanas. Como que chegaram? Então, ao dominar as novas rotas para o Oriente, por meio das grandes navegações, os europeus conquistaram muitas terras como as Américas, como a gente já viu em outras unidades. Esses acontecimentos marcaram o período da história que os historiadores chamam de Idade Moderna. Para explorar as terras conquistadas nas Américas, os europeus introduziram o uso de mão de obra africana. Então, pegavam negros da África e levavam para o continente americano como trabalho escravo. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 12 milhões e 500 mil africanos escravizados embarcaram para o novo continente, dos quais cerca de 4 milhões e 500 mil tiveram como destino o Brasil, nossa terra. Então aí tem aí o mercado de escravos no Rio, o comerciante de Minas Gerais barganhando, que é uma gravura colorida que está no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Tá? Como já se sabe, os escravizados nunca aceitaram as condições que lhe foram impostas e resistiram de várias formas. Mas as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa impulsionaram a organização de movimentos sociais dos próprios escravizados para romper com a escravidão nas colônias francesas localizadas na América Central. Então, quando ocorreu esse movimento da Revolução Francesa, ela impulsionou vários movimentos, não só a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana no Brasil, mas impulsionou movimentos na América toda. Um exemplo foi o que aconteceu em São Domingos, a região que hoje é localizada o Haiti. Em 1789, a população era formada por cerca de 558 mil pessoas, das quais 500 mil eram escravizadas. Então, tinha 58 mil que não eram escravizadas e 500 mil que eram. A colônia era a que mais gerava riquezas para a França, produzindo açúcar e café. Por isso que no Haiti se fala muito francês, é a língua oficial. As ideias de Revolução Francesa chegaram ao continente americano em 1794, quando revolucionários declararam o fim da escravidão em todas as colônias francesas. Isso levou os escravizados a se mobilizar para garantir que ela fosse cumprida. Então, o que aconteceu? Quando houve a Revolução Francesa na França, os responsáveis por essa revolução declararam que era o fim da escravidão também dentro das colônias francesas. Isso fez com que os escravizados, que perceberam o que estava acontecendo, quisessem garantir que a escravidão teria um fim naquele momento. Então, eles lutaram muito para isso acontecer, até que em 1804, escravizados e libertos, e liderados por um militar chamado Toussaint Louverture, que era filho de escravizados, tomaram o poder e declararam a independência da colônia francesa de São Domingos. Dessa forma, o Haiti foi o primeiro estado americano independente e o primeiro a abolir a escravidão. Tá? Então, essa aí é uma gravura desse responsável por liderar a independência do que hoje é o Haiti e a abolição da escravidão em 1804 nesse país. A escravidão africana foi introduzida nas Américas pelos europeus ao darem início ao processo de colonização das terras. A abolição em todo o continente foi um longo processo que variou de data e de região. Na página 74 tem um mapa onde os países estão na frente com o ano em que acabou a escravidão. Vocês vão realizar uma atividade na página 75, onde vocês vão usar esse mapa e vão construir uma tabela escrevendo qual foi o ano que aconteceu a abolição da escravidão, tá? Então, pensando nisso que a gente falou, vocês vão responder as questões da página 71, vão ler o texto e responder, e depois vão fazer 74 e 75. Ok? Qualquer dúvida podem me procurar. Beijo e até mais!